Olá, crianças do 8º ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, vamos para o nosso último conteúdo do ano. Nesse momento estamos estudando um pouco sobre círculo, circunferência e algumas outras formas circulares. E neste finalzinho estamos vendo a posição relativa a uma circunferência. Então, por exemplo, vamos começar com um ponto. Eu estou falando a posição relativa de um ponto em relação à minha circunferência. Esse ponto pode estar em 3 lugares. Ele pode ser interno à circunferência, como por exemplo C. Ele pode estar exatamente na circunferência, como por exemplo B. E ele pode ser externo à circunferência, como por exemplo o A. E detalhe, caso eu esteja falando de um ponto como B exatamente na circunferência, eu posso falar que é um ponto que tangencia a circunferência, porque ele está exatamente na circunferência. Percebam também que se ele for externo, a distância entre o centro da circunferência, que é O, e o ponto A, é maior que o meu raio. Do mesmo jeito, a distância OB é exatamente o meu raio. E OC é menor que o meu raio. Tudo bem? Bom, muito bem. Da mesma maneira, nós temos as posições relativas da reta em relação à circunferência. A reta pode ser externa, tangente ou secante. Então, vamos lá. Na minha reta que for externa à minha circunferência, percebam que eu vou pegar aqui do ponto O até a reta S e vou traçar uma reta, de forma que essa reta seja perpendicular à minha reta S. Então, tá formando 90 graus. Percebam que essa distância, que eu posso chamar, por exemplo, distância S, ela também é maior que o meu raio. Por isso, a minha reta é externa à circunferência. Elas nunca se tocam em nenhum ponto. No caso da minha reta tangente, o que eu vou ter é a mesma coisa. Só que a reta, ela está tocando em exatamente um ponto a minha circunferência. Vou fazer a mesma reta, que também é perpendicular, formando 90 graus, e vou falar que essa distância é distância de U, que é até a reta U. Percebam que a distância U é igual ao raio. Na minha reta secante, eu tenho a reta cruzando com a circunferência em 2 lugares diferentes. Então, ela tem uma parte dentro e uma parte fora. Então, ela corta a minha circunferência, por isso chamada secante. Vou pegar aqui novamente e fazer a distância perpendicular. Fiz a distância perpendicular, vou chamar de distância T, que é até a reta T, e a minha distância T é menor que o meu raio. Tudo bem? Bom, para a gente terminar, eu tenho as posições relativas entre 2 circunferências. Então, vamos começar com as circunferências tangentes. Nesse caso aqui, eu tenho 3 circunferências. Vamos olhar primeiro a marrom e a verde. Percebam que elas se tocam em exatamente um ponto. Isso significa que elas são tangentes.
tangente é de tocar. Como elas estão se tocando pela parte de fora do espaço da circunferência, a marrom e a verde são chamadas circunferências tangentes externas. No caso entre a verde e a laranja, elas também são tangentes e se tocam em um único ponto. Só que neste caso, elas estão se tocando pela parte de dentro. Então, elas são chamadas circunferências tangentes externas. Ou melhor, circunferências tangentes internas. Porque elas se cruzam, se tocam em apenas um ponto pela parte de dentro de uma delas. É importante a gente lembrar também que quando eu penso em distâncias, eu sempre vou pensar na distância relativa entre os centros, aqui da circunferência. Então, se eu pensar aqui, esse centro é o O, esse centro é o P. A distância entre OP é justamente a somatória dos raios desta e desta circunferência. E aí por diante. Também temos circunferências secantes, que se tocam em dois pontos, se cruzam em dois pontos. Nesse caso, a minha distância aqui, ó, entre O e P é menor que a somatória dos raios. E para terminar, nós temos as circunferências chamadas concêntricas. Ou seja, o centro da circunferência é o mesmo para as duas circunferências, tanto a laranja quanto a verde. Quando eu estou utilizando um compasso para fazer esse desenho, deixa eu ver, acho que eu não sei onde está meu compasso. Tá aqui. Quando eu estou utilizando um compasso para fazer o meu desenho, o centro da minha circunferência é justamente o lugar onde eu ponho a ponta seca. Então, colocando a ponta seca aqui, eu consigo tanto desenhar a circunferência verde, ou se eu diminuir a abertura, a circunferência laranja. Tudo bem? Gente, para vocês treinarem um pouquinho, quero que vocês façam as páginas 94 e 95 para a próxima aula. Lá nós iremos corrigir, discutir e tirar dúvidas. Um grande beijo no coração de vocês, bons estudos e tchau, tchau!